Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui falarei para vocês finalmente sobre a religião islâmica. Vou entrar nesse tema polêmico, mas não esperem nem que eu vou xingar demais, nem que eu vou... Talvez eu xingue um pouco a mais realmente, mas nem que eu vou ficar defendendo e achando tudo bonitinho. Porém eu vou defender um pouco sim também, porque faz parte, coisas do tipo. E acho que sem mais, vamos dizer, se você é islâmico e você tiver como comprovar que o que eu tô falando é merda, por favor, comprove aqui. Porque eu mesmo não quero ficar falando merda, a verdade é essa. Mesmo porque isso seria preconceito e coisa assim. Não que todo e qualquer preconceito seja inútil. Às vezes ele tem sua utilidade nesse mundo, tá? Mas eu não quero ser de forma desnecessária, então, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o islamismo é uma religião abrâmica, assim como o cristianismo e o judaísmo. Sim, ele é uma religião que tem a mesma origem que o cristianismo. Só que eles acreditam em um outro profeta, e não Jesus. Na verdade, Jesus é tipo um deus para o cristianismo, então ele é um segundo deus, assim. Alguns cristãos vão querer me matar por isso, mas sei lá, depois eu explico melhor o que eu quis dizer com isso. Mas vamos ao que interessa. Eles também têm origem... Eles acreditam no mesmo Deus que o Deus cristão, além de Cristo, é claro. E eles têm outro profeta e outro livro, porque esse outro livro surgiu a partir de outros seguidores desse profeta, e desse profeta também, e não de Jesus e de seus seguidores. Porém, a essência é muito parecida. É uma religião monoteísta que prega a não aceitação dos infiéis, coisa assim. Eles são um pouco mais radicais para com os infiéis do que os cristãos. Os cristãos já foram muito radicais contra os infiéis em alguns momentos da história. Então, eu não falo que eles são exatamente mais radicais em todos os sentidos, porque não é necessariamente verdade. Mas eles preservam essa prática medieval de perseguir os infiéis até hoje. O cristianismo não. É basicamente isso a diferença, tá? Nesse ponto. E eles preservam práticas medievais que o cristianismo abandonou. Como, por exemplo, mulheres terem que usar véus e não serem expostas e serem... Eu não sei se o cristianismo prega exatamente isso ou não, porque talvez eu esteja falando merda, mas prega que, a submissão do lado feminino, assim. No caso do islamismo é um pouco mais extremo, porque tem que cobrir até o rosto. Cara, isso é extremo demais. Eu particularmente sou contra qualquer coisa assim, porque no paganismo nós somos apenas indivíduos que seguimos aos deuses. Então, eu sou meio contra essas coisas. E aí tem isso também. No caso do islamismo... Pode ser até visto como uma interpretação radical da Bíblia, porque a Bíblia, por exemplo, prega a não veneração de imagens e o Alcorão também. Só que, os islâmicos seguem só ao pé da letra, entanto que nos templos islâmicos apenas formas geométricas, não há nenhuma imagem de nada do tipo, para evitar confusões religiosas assim. Os cristãos não aguentaram e colocaram imagens, o que eu não acho necessariamente ruim, porque no paganismo nós utilizamos muitas imagens e acho que imagens são boas, né, até. Não vejo por que ficar perseguindo elas. E sei lá, tem toda essa base radical que o cristianismo também teve um dia. E de pregar morte aos infiéis e tortura e coisa assim. O islamismo tem uma diferença em relação ao cristianismo. Nesse ponto arcaico. Ele prega a poligamia. O que eu sou particularmente contra. Porque acho que não faz sentido. O que nos permitiu evoluir como seres humanos foi a criação da família. Então, a estruturação da família. Então, ter muitos, como vamos dizer, como no islamismo, o homem poder ter várias mulheres, eu considero isso errado. Assim como eu consideraria errado as mulheres poderem ter vários homens. Então, essa é uma diferença. E acho que é a mais marcante entre o islamismo e o cristianismo em suas origens. Então, como vocês bem sabem, todo islâmico, pelo menos naquele período, era desses extremistas, assim como a maior parte dos cristãos naquele período também era. Só que o islamismo se manteve mais extremo, enquanto o cristianismo foi suavizando com o tempo. E por isso hoje consideramos uma coisa ruim. Necessariamente acho que qualquer radicalismo religioso é ruim, tá? Não importa a religião. Se for radical demais, você estará sendo ruim e poderá prejudicar outras pessoas inocentes sem querer. No caso da minha religião específica, como prega um extremo individualismo, talvez seja mais difícil o radicalismo nela seja mais difícil de ocorrer, mas eu sinceramente não sei a que ponto o radicalismo de minha religião pode chegar. Então também não vou falar que ela é perfeita, coisa assim. E, enfim. Além disso, o que eu posso falar é que entre os povos islâmicos, os povos que seguiam o Islã, durante a Idade Média, eles eram mais abertos a receber outros povos, desde que, como
com negociações. Isso talvez seja uma coisa que vocês tenham estudado na escola. E de fato é verdade. Os islâmicos, durante a Idade Média, faziam mais comércio que os cristãos. E aceitavam melhor receber outras pessoas de outros lugares, desde que por motivos comerciais. Ou iam até outros lugares, outras culturas, e não demonstravam seu extremismo, assim, por questões comerciais também. Ó, o capitalismo salvando o mundo e gerando paz aí. E depois ainda tem gente que quer se dizer sócio aí da vida. Mas enfim, isso é uma questão para outro vídeo e coisa do tipo. Mas os islâmicos, eles se tornavam mais tolerantes quando estavam fazendo comércio, trocas e coisas assim. Os cristãos também, provavelmente, aqui. Só que eram menos cristãos que eram dispostos a isso. Isso era muito mais comum entre os islâmicos do que entre os cristãos durante a Idade Média em si. Pelo menos em seu começo. No final, acabou se igualando e até o cristianismo superando o islamismo nesse ponto de aceitar comércio. Mas no início os islâmicos aceitavam com mais facilidade. Então, tipo, eles tinham uma relação melhor assim com quem ia fazer trocas com eles. E não eram agressivos, tipo, quando estavam em territórios estrangeiros. Porque não fazia sentido, a menos que estivessem em guerra. Hoje, tipo, existem alguns grupos que praticam ações agressivas em territórios estrangeiros porque eles já não estão lá a comércio. O motivo deles viajarem deixou de ser motivos de comércio, capitalistas e coisas assim. E se tornaram motivos ou de sobrevivência ou motivos do fanatismo religioso. Então isso acabou atrapalhando e por isso que talvez hoje exista uma agressividade maior e coisa assim. Mas sim, eles são agressivos porque eles não perderam as práticas agressivas. Não é que eles se tornaram agressivos recentemente, tá? Eles apenas não perderam as práticas agressivas e pararam de viajar apenas por motivos de troca, de comércio. E isso que permitiu que eles se tornassem agressivos fora do território deles. Porém, provavelmente você ainda vai para muitos territórios islâmicos e vai ser bem recebido. Se você for a comércio, negócios e coisas assim. Porque, tipo, essa cultura ainda se preserva entre eles, por incrível que pareça. Então, você vai ser bem recebido. Desde que você vá por esse motivo e não fique discutindo religião com eles, coisas assim. É pouco provável que eles vão querer te encher o saco por motivos inúteis. A verdade é essa, nesse ponto. E acho que é isso. Acredito que esse vídeo tenha explicado melhor o que é o islamismo, coisa assim. Até existem subvertentes dele, assim, mas tipo, não são tão diferentes umas das outras a ponto de ficar explicando as nuances entre elas, que nem no cristianismo, ou no paganismo, ou em qualquer outra religião. Pelo menos não aqui pra vocês. Talvez se você for muito interessado, aconselho que você vá atrás, mas tipo, se não também acho que não vale a pena, né, ficar entendendo tudo isso. E acho que é isso, né? Obrigado, espero que tenham gostado, espero que não tenha sido tão chato com vocês. Sim, isso é uma verdade, o que eu falei aqui, o pensamento deles não mudou de lá pra cá, pelo menos de muitos. Por isso que existe comportamentos agressivos e coisa assim. Provavelmente se o cristianismo não tivesse mudado de lá pra cá, também assumiria, alguns cristãos também assumiriam esse mesmo comportamento. Não se iludam com contos de fadas, assim. Os cristãos já foram iguais. Hoje não são, é verdade, mas já foram. E acho que é isso, né? Obrigado. E desculpem pelo que possa soar ofensivo aqui. Falou!